Olá, eu sou Abílio Gonçalves e aqui da Escola de Fidelidade, responsável pela produção desse programa semanal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gotas de Fidelidade Podcast. Lembrando que você tem que colocar na sua agenda, tem que colocar, é um pedido, é uma ordem, para não esquecer que toda segunda-feira estamos aqui batendo ponto às 8 horas da noite no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E nesse mês de março, o podcast está todo dedicado a São José. Olha aqui na casa de Nazaré, tudo que a mão de José produzia com seu trabalho era aquilo que fazia com que sustentava a sua casa. E tudo que passava o seu sustento era dispensado por Maria em patrimônio comum. Ou seja, ela dividia com seus parentes e com seus vizinhos e dava a esmola àquele que precisava. Neste tema deste mês, nós vamos abordar os lares católicos, né? Sempre há uma missão muito especial para o chefe da casa. Por isso que o tema desse mês é uma frase do venerável Fulton Sheen, que é um bispo americano. E ele diz: o homem tem que ser digno da mulher que ama. E uma outra coisa também que é interessante para essa introdução é desse livrinho aqui, ó, Vida e Glória de São José. Né? Opa, aqui. Eu vou pegar aqui na parte onde ele fala da provação de São José. E olha só o que ele diz da figura paterna, do chefe da família, do pai adotivo de Jesus. José, lembremos, era profundamente versado nas Sagradas Escrituras. E de acordo com São Francisco de Sales, era mais sábio que Salomão. Não só ele, mas também outros muito menos iluminados do que ele ansiavam pela vinda do Redentor naquela época. Né? A própria palavra de Deus nos fala sobre Simeão de Jerusalém, lá no templo, um homem que era justo e piedoso, tanto quanto José. Também da profetisa chamada Ana, ela é filha de Fanuel, da tribo de Assé, que louvavam a Deus por Jesus ter chegado. Isso nós vemos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Quem são também esses homens nos dias atuais? É essa pergunta, é esse questionamento, é este um momento de ser respondido neste podcast. Por isso que nós chamamos todos os homens fiéis da cruz para nos apresentar o seu testemunho de conversão e de vida. E você vai aproveitar muito bem todo esse mês. E também para nos ajudar, ajude a Escola de Fidelidade a manter esse projeto, né, a todo vapor. Você pode fazer uma doação bem significativa, de R$1. Um mísero real no Pix, que está aí na sua tela, escola@fidelidadedacruz.com.br, e nos ajuda a manter a nossa estrutura e também a melhorar. Nós queremos fazer com que esse podcast também vá para o presencial. A gente chamar os nossos convidados, ter um ambiente bacana, ter um lugar para receber a galera, e não precisamos comprar equipamentos, precisamos de mais câmeras e tudo mais aquilo que vai elevar o nível de qualidade desse momento com vocês. Ajude a escola com o que você puder, seja R$1, seja 10, aquilo que o seu coração, nesse momento, puder nos dar, vai ser muito bem aproveitado. Amém? E nesse momento, nós temos nossos queridíssimos amigos fiéis que estarão aqui apresentando esse momento maravilhoso. Venha para cá, meu querido amigo Danilo. Boa noite. Fala comigo, meu diretor. Boa noite. Boa noite. E aí, Fih, que cenário é esse? Cara, estamos aqui na labuta ainda. E aí, mas o programa não pode parar. O negócio tem que rodar, não pode parar. Não tem valor mais significativo que esse.
É o homem que tá no seu trampo, rapaz. Rapaz, literalmente. Mas, cara, Abílio, eu preciso ter essa voz aí. Eu preciso dar um up na minha vida, eu preciso ter essa voz aí, senão não vai. Ô, senhor. E vamos lá também, a sua companheira dessa missão do dia de hoje. Chega junto, Natália. Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Boa noite, Abílio. Boa noite, Danilo. Boa noite. Natália, eu tava pensando aqui agora, a gente tava aí nos bastidores, eu falei, cara, a Natália deve estar mais tranquila agora, né? Porque assim, você agora tá no meu time. Você agora tá no meu time. É verdade. Olha, gente, é bem melhor estar no time do Danilo, porque ele faz umas Tá vendo aí? perguntas. Vamos subir a hashtag Time Danilo, Team, em inglês, que eu tô deitando no inglês. Bem melhor estar do lado de cá, viu? Ó, eu vou dar uma saída aqui, vou estar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só gritar. Qualquer coisa, estamos no ponto. E aí, minha irmã, como é que você está? Eu tô joia, graças a Deus. Tudo certo. Depois desse final de semana de retiro. Nossa, eu ia falar isso depois do retiro interno que a gente teve, né? De retiro de reciclagem, foi maravilhoso. A gente não poderia estar de uma outra forma a não ser muito bem. Um pouco, talvez um pouco calejados com algumas marcas sobre o corpo, né? Mas depois de apanhar um pouquinho, né? Nosso fundador. Mas nada que a gente não mereça, né, Danilo? Eu pensei que você falar nada que a gente não aguente. Eu ia falar, mas nada do que a gente não mereça. Também. Cara, que bom. Cara, fico muito feliz, né? Hoje de estar. São os âncoras, né? Eu tô muito chique hoje. Né? Tá chique mesmo. Nessa cadeira, com esse fundo aí. Cara, pensa no fundo feio. Eu tava tentando achar aqueles trem aí de reunião que o cara bota o fundo falso. Ficou meio uma áurea assim, mas não consegui achar. Vai assim mesmo. É rústico aqui. É isso aí. Cara, Natália, vamos lá. Você que escutou esse final de semana do nosso fundador, que os seus irmãos de comunidade precisam mudar a mentalidade como homem, que tem que cuidar de vocês, que nós como irmãos de vocês, nós devemos cuidar de vocês. Ao escutar essa fala de que nós que já estamos lá dentro da comunidade, nós que já somos de caminhada, nós que ali tem os que entraram agora mais recente, mas uma boa parte já tem mais de 3 anos para lá. E você escutar que ainda os seus irmãos, eu vou falar seus irmãos agora, sem zoeira, né? Mas que os seus irmãos precisam assumir esse posto de homens. Como é que você viu essa chamada com seus irmãos assim? Assim, eu acho que o Tai, ele trouxe ali, né, pra gente uma verdade e precisava ser dita para o próprio crescimento, né, assim, o próprio crescimento da comunidade, o crescimento pessoal de cada um, nessa busca por uma maturidade, assim, eu acredito que quanto mais todos nós, assim, a gente está falando de vocês homens, né? Mas essa busca ela é necessária, é constante. E às vezes ela é urgente, né? Então eu acredito que por isso que veio essa fala, né, do nosso fundador, para essa chamada mesmo, né? Assim, a comunidade chama vocês, a família de vocês. Nós mulheres precisamos dessa presença, dessa força, né, masculina que protege, que acolhe, que ama, que socorre. Então, cara, legal. Necessário. Cara, eu queria muito assim, veio isso aqui agora mesmo, assim, porque a gente vê que muitas vezes a gente esquece do nosso papel, né? Assim como a gente esquece de muita coisa, mas às vezes a gente esquece do nosso papel, do nosso chamado. Eu queria muito ouvir de você como minha irmã de comunidade, como você viu isso, porque às vezes esse sentimento que talvez o Tainan veio pode ter sido
talvez de muitas coisas que ele já tinha escutado. E aí a gente traz para uma realidade mais ampla para que todos os homens recebam isso, né? Cara, eu preciso amadurecer, eu preciso ser um homem, ainda mais no mundo hoje que a gente vê os homens afundados em uma imaturidade muito grande, né? A gente vê isso dentro da gente que recebe formação, que está buscando, que está lendo e tal, e aí quando a gente olha para fora, a gente vê que está da mesma forma e que a gente precisa também mudar, né? E falando nisso tudo, em masculinidade, em ser homem, em tudo, né? Nosso convidado de hoje ele já está bem habituado aqui, talvez mais do que eu e você a estar aqui no podcast. Mais do que nós. Com certeza. E o cara ele é quase o pai fundador daqui. E aí vamos chamar nosso convidado para que possamos partilhar muito. E Natália, eu queria te falar um negócio. Hoje quem está enrolado é ele, tá? Hoje a gente não vai pegar leve. Eita, e é isso aí. Se prepara. Bem-vindo ao time do Danilo. Pessoal, meu diretor, então vamos lá. Que rufe os tambores. Olha o homem. Aí, rapaz. Olha só, boa noite, meu povo. Boa noite aí quem está assistindo. E aí, produção, quanto tempo, hein? Não, perdeu. É meu agora. Aqui com vocês, viu? Não, eu peguei esse bordão seu, que você que começou com esse negócio de aí produção, que antes era só aí, Abílio. Você é meu diretor, né? Eu que chamava produção, é verdade. Mas que alegria tá de volta aqui participando. É muito diferente estar do outro lado, né? Quando você tá aqui questionando, perguntando, eu creio que é sempre mais confortável, mas agora provar do outro lado também é muito bom, né? Poder agregar, trazer, partilhar aqui. É sempre muito bom estar partilhando entre irmãos. Beleza. Foi bonitinho, agora vamos aos trabalhos, né? Cara, vamos lá. Que comecem os jogos. Cara, meu irmão, a gente já partilhou algumas vezes, né? Eu e o Henrique aí somos da mesma etapa, ingressamos junto aí na comunidade e já partilhamos algumas vezes. A gente veio até uma pequena semelhança aí no processo de conversão. E aí ele tá tentando me acompanhar aí. Eu faço um menino, ele faz um lá, eu faço outro aqui, ele faz outro. E aí eu vou falar pra você, eu tô caminhando pro terceiro aí. Você cuidado, hein, velho? Maria. Vai subir a régua aí. Mas você vai ter que correr atrás. Cara, e pensando nisso tudo, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. A gente já teve algumas partilhas. E eu quero extrair o melhor de você nessa noite, velho. Né? Pense que tem irmãos seus que precisam ser curados através do nosso testemunho, né, em si. Cara, muitos jovens na adolescência, eu acredito que isso desde a nossa, havia uma grande preocupação com quantidade. Quantas pessoas... na época da escola, as pessoas falavam, eu fiquei com 7, eu fiquei com 5, eu fiquei com tantos, e não sei o quê. A quantidade era algo muito relativo, assim, né? As pessoas contavam isso muito. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo que quantidade, ela na verdade, ela quer esconder o que de fato é interessante, que é a qualidade, né? A pessoa está tão preocupada com quantidade que ela não se preocupa nem com a qualidade do que ela recebe e muito menos com a qualidade daquilo que ela pode oferecer. Tendo em vista que numa adolescência muito errada as pessoas viveram isso, você chegou a viver essa fase dessa imaturidade? Cara, com certeza, sim, eu creio que é um mal que foi enraizado na nossa geração, em gerações anteriores também, e nas novas gerações também isso tá bem latente, que foi essa questão da quantidade, que o cara, para ser top, quanto mais melhor, tem que ser o popularzão, tem que estar ali, não pode deixar passar nenhuma, entendeu? E é o famoso pegue, não se apegue, uma objetificação mesmo, assim, do outro, né? De tipo, não, pega ali, não se apega, entendeu? Vai, depois sai falando para os outros, e porque o cara que pegou mais é o mais top.
Então já veio muito, tanto assim, não foi da minha criação, porque assim, eu não sei se eu já partilhei do podcast, acho que não chegou a isso, porque como eu estava do outro lado, não cheguei a ter que falar tanto de mim, né? Mas eu fui adotado assim que eu nasci, e aí minha mãe já era viúva. E sempre desde do início da minha criação, sempre foi muito a presença da minha mãe e da minha irmã. Eu fui criada num reduto de mulheres, né? Minha mãe sempre falava: não faça com as filhas dos outros o que você não quer que façam com a sua irmã, que façam com uma filha sua. E sempre foi colocando essas questões de respeitar a mulher, de ser um bom homem, de ser, né, respeitador, de ser honrado e tudo mais. Só que quando você chega na fase ali da puberdade, com a galera, de querer se enturmar, né, e fazer parte de um grupo, você acaba, por não ter a sua, muitas vezes, né, não ser uma pessoa autêntica ainda, você acaba se sujeitando ao meio para poder falar, não, ó, ele é da galera também, ele se turma. Então, passei sim por isso, só que eu sempre tinha na cabeça que eu falava, cara, eu nunca vou namorar, eu só vou namorar quando eu achar que aquela menina é a menina certa. Foi uma coisa minha. Falava assim, vou ficar, e aí beleza, se eu achar que é a certa, eu vou pedir para namorar. Senão eu já vou falar logo que é só ficar para me iludir, para mim, para não aquilo. Só que mesmo assim, depois de um tempo, mesmo minha mãe sendo de caminhada, já estando sempre dentro dos movimentos da igreja, cresci dentro da igreja, participando das atividades, mas sempre aquela questão, quando eu participava de grupo jovem, na época da infância missionária e tudo mais, sempre vinha essa questão de, tipo, desse ficar, né? Fica com uma, fica com outra, vai ali e tudo mais. E aí, na época de faculdade mesmo, já assim, depois de aprontar bastante, que eu voltei, né, para a igreja realmente para ser formado, para entender, passar a ter uma experiência real com Deus e entender que tudo aquilo que eu buscava era forma de suprir a minha carência afetiva de que, tipo, fiquei com essa, fico com a outra, e aquilo ia deixando vazios em mim que eu não entendia, que eu achava que era só, não, é só porque é a competitividade, né, do quanto mais melhor, o instinto, como o povo dizia na época, né, o instinto de pegador, no caso, né, e aí depois de um tempo que eu fui identificar que eram os vazios que iam sendo deixados a cada troca que eu tinha com as pessoas, né, eu me doava às pessoas e ia ficando naquele ficar, ia deixando vazios ali, e aí naquela época eu não entendia, e logo depois de muito tempo, assim, não tanto tempo, né? Porque assim, meu processo começou nos 18 anos, hoje eu tô com 27, então ainda estou em processo, né? Nosso processo é eterno, mas eu cheguei com 18 a entender que assim, tudo que eu tinha vivido para trás, tudo que eu já tinha aprontado, que não era pouca coisa, tinha me feito muito mal. Tinha deixado um vazio, tinha deixado feridas, tinha deixado marcas emocionais que não valiam a pena tudo aquilo que eu tinha feito. Né? Todas aquelas alegrias de momento, toda aquela busca de prazer enlouquecida, não tinha gerado um bom resultado. A gente não está te ouvindo, Danilo. Meu diretor desligou. O golpe do microfone ainda funciona até hoje. Não, mas dessa vez não foi eu que desliguei. Desligaram e acho que é por causa do barulho externo. E é porque eu tô com a janela tudo fechada. Mas, cara, e esse processo ele é duro, né? Quando a gente pensa assim, cara, o que eu sou, né? E eu também escutei muito essa frase de que, cara, não faça com a filha dos outros que você não quer que faça com suas irmãs, né? Eu sou o único homem, né? Dos filhos, e aí esse pensamento vem. Só que às vezes no meio do caminho a gente se esquece, né? E talvez seja apaga. tudo. Apaga. Eu tô lendo um livro. E aí, nesse livro, ele fala muito sobre isso, assim, que o maior erro do cristão, do católico, é porque ele esquece facilmente das suas promessas, né? Henrique, e depois dessa fase, assim, né, que você partilhou com a gente, dessa imaturidade, desse modo de lidar ali com as mulheres nas suas relações, hoje, né, você casado, esposo, pai
de 2 crianças. Se você pudesse citar para a gente, ser um homem digno da sua esposa, o que você traria, né, para a gente como característica deste homem? Para falar isso, até tenho que citar que um dos motivos da minha mudança postural foi justamente essa volta, né, para a igreja, para ser formado e tudo mais, de entender o meu valor como homem, de entender o que é ser homem, né, que ser homem não é o cara que pega todas e tudo mais e tal, que ser homem está muito longe disso que é pregado hoje por aí pelo mundo. E aí, nesse processo formativo, né, de direção espiritual e tudo mais, a gente foi caminhando, porque a gente se conheceu, conheci minha esposa, que é a nossa irmã de comunidade também, né? E acho que é da sua etapa, né, Nath? Sim, agora da minha etapa. Ela é da sua etapa. E aí, assim, a gente começou esse processo de se conhecer e tudo mais. E aí, quando a gente começou a namorar, tipo, eu falei, olha, eu vou te contar a minha história, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já vivi. E depois disso, você escolhe se você quer namorar comigo ou não. A gente não passou por esse processo de vamos ficar, vamos isso, vamos aquilo. A gente se conheceu no seminário de vida, na época eu era da Paróquia São Pedro, a gente fez seminário de vida no Espírito Santo. E a gente começou a trocar olhares e tudo mais. Aí no final do seminário, no último domingo, a gente começou a conversar, trocou. Na época era a época do MSN ainda. Aí trocou MSN, começou a conversar. E aí foi criando aquela amizade. E aí a gente começou, né? Falou, vamos namorar, tudo mais, tal. Ela, não, beleza. Aí eu contei toda a história, tudo mais. Ela falou, beleza. Eu entendo tudo isso que você viveu, só que eu também entendo que você é muito mais que isso, né? Que você pode ser muito melhor que isso que você viveu e que você está num processo de entender que isso não é um homem de verdade. E aí ela falou ó, que esperava de um homem, tudo mais, tal. E aí foi o meu desafio de quanto mais me aproximar de Deus, ser uma pessoa de Deus para ela, levar ela para Deus e me tornar um homem melhor. Claro que ao longo do caminho, você não é um caminho perfeito, né, de só subida. Então, ao longo do caminho, você tem suas falhas, tem suas lutas diárias, mas depois do casamento, até assim, foi desenvolvido, a gente namorou por um bom tempo. E aí, agora no casamento, a gente vai fazer 3 meses de casado, agora em maio. 3 anos de casado, quer dizer, agora em maio. E aí, quando você casa, você fala: caramba, casei, sou responsável pelo meu lar, tirei uma pessoa de casa, sou responsável por outra vida, e além do sustento material, você tem que ser homem para suprir o emocional, ser homem para suprir o espiritual, ser aquela força, né? E aí, assim, o homem ele tem que entender, e aí, nesse processo eu tive que entender o que é realmente ser um homem, ser um pai de família, ser um esposo, que era ser um cara viril, não viril de cara, a máquina, né, da virilidade, mas viril na questão de cada dia buscar adquirir virtudes para ser um homem melhor, ser um homem justo, controlar o meu temperamento, eu que sou sanguíneo, né? Então a luta é Sério? para controlar. Ah, Danilo, a Temos um luta total de, de 0 pessoas surpreendidas aqui agora. né? E assim, controlar alguns pontos de indisciplina que o sanguíneo tem, as euforias de momento que você tem e depois não quer dar continuidade, de buscar uma vida de oração para que eu possa, né, estar firme para tudo que Deus propiciar, para todos os adventos bons e ruins que virão, né, ser um exemplo dentro de casa de quanto eu mais servir a minha casa, a minha esposa, mas isso volta para mim, né? Não com uma moeda de troca, mas é porque o homem está lá para servir e proteger. E aí as pessoas falam, que coisa arcaica, que tudo mais, né? Mas não, eu entendo o meu valor e eu entendo para que Deus me criou, né? Não é um processo rápido para você entender isso, não é um processo rápido para você conseguir
viver, né? Quem consegue viver, parabéns, rapidamente, mas é um processo de aprendizado e descoberta, né? De você aprender que você está ali para servir a sua casa, a sua família, a sua esposa, né? E você tem que dar o testemunho disso, não nas suas palavras, mas nos seus atos, no dia a dia, né? Igual, a gente hoje tem 2 filhos, e aí, às vezes ela tá hiper cansada porque a gente não conseguiu dormir bem a madrugada, eu tenho que trabalhar, mas e aí? Eu vou só me amparar na desculpa que eu vou ter que trabalhar e não vou fazer nada em casa, porque é a mulher que tem que fazer as coisas em casa? Não. O homem tem sua função, a mulher tem a sua função, mas dentro de casa, todos só têm que fazer tudo, né? Então eu tenho que ser esse suporte para ela se sentir segura de que se eu estiver cansada, ele vai estar ali para me amparar, ele vai estar ali para cuidar dos meninos, a casa não vai ficar uma loucura. Se eu estiver doente, vai estar tudo bem, meus filhos vão estar bem cuidados, eu tenho um porto seguro, eu tenho alguém para cuidar. Se eu estou com problema, eu sei que ele vai ter a postura de homem, ter a iniciativa de ir lá resolver e de se controlar os seus ímpetos e fazer o melhor que ele pode fazer dentro daquilo ali. Não sei se responde a sua pergunta ou se eu acabei divagando um pouco do que era, mas se for, você pode perguntar de novo, que eu ordeno, né, que às vezes a gente foge um pouco da pergunta, mas eu ordeno e respondo novamente. Seria mais ou menos isso a sua pergunta? É sim, é isso mesmo. Então, pela sua fala, sim, a gente pode dizer que existe um Henrique, né, de antes do namoro, seu e da Carol, e um Henrique depois, né? Um Henrique que buscou mudanças, um Henrique que se deixou ser moldado, e que a presença da Carol foi muito importante, foi, digamos, fundamental dentro desse processo também, né? Sim, Uma porque santa, né? Uma santa. com fé em Deus vai chegar lá. Porque para aguentar aí, né, meu patrão? Cara, já tá se santificando, viu? Henrique, Porque eu queria assim, até nem te cortando assim, só até para uhum, complementar, que eu anotei aqui, foi uma fala que você falou, lógico que foi uma fala que você falou, né? Foi uma fala aí no meio do seu discurso, e aí até complementa um pouco também da pergunta da Nath. Que você dizia que você precisava ser aquele homem que ela esperava que você fosse. E aí até completando assim, né, que é essa questão do o Henrique de antes Carol e o Henrique depois Carol. ACDC, Cara, ACDC. eu ia fazer essa piada, mas eu falei assim, será que é uma heresia? Meu Deus, eu não vou fazer. Mas você fez, então o herege vai ser você, meu irmão. A heresia é minha. A heresia é sua, viu, galera? Vocês estão aí, eu que muito, né, centrado aqui. Cara, mas o que ela esperava de um homem? Você entrega hoje? Então, olha, rapaz, o bicho tá com as perguntas bravas, né? Peraí, deixa eu chamar ela aqui Eita, para ela agora responder sim, aqui. o Danilo. Mas assim, é sempre muito. Parece muito prepotente, muito arrogante a gente querer responder isso, né? Porque eu estou sendo bom, estou sendo o melhor pro outro. Mas eu creio que as suas atitudes falam mais do que as palavras, né? Do jeito que a gente. Eita, quase derrubei tudo aqui. Tá nervoso, eu sei como é que é assim mesmo. O jeito que a gente inicia e termina o dia, dá para ver que por mais que eu falhe, né? Tem muitas falhas em muitos aspectos que eu ainda seja um homem que precisa de muita mudança e melhoria, precisa entrar no prumo mesmo assim. Estou longe de ser o homem ainda que ela merece, que ela precisa, mas nesses 3 anos, pela nossa história, né, a gente consegue ver reflexos disso pelo trato da confiança de falar assim, de você perder o emprego e a pessoa grávida falar assim, eu confio em você, porque antes de confiar em você, eu confio em Deus e sei que você vai recorrer a Deus, né, para te orientar em tudo que você vai fazer, né? Então, quando eu digo que eu estou sendo um bom homem, não por mim,
mas pelo Deus que eu sigo, pela minha fé, pelos valores que a minha fé católica colocaram em mim, pelo que o meu diretor me puxa a cada direção e pela resposta disso na minha casa. Então, não estamos 100%, mas estamos caminhando no rumo correto. Até porque uma das coisas que quando a gente falava dos jovens, né, não sei se já seria uma pergunta que vocês iam fazer, mas até já pegando esse gancho, o que muda muito é o homem ele ter responsabilidade, coisa que a nossa juventude hoje não tem. É uma busca de responsabilidade, um senso de que você tem que se portar como homem, a sua postura como homem, né? Tipo, deixar de ser moleque realmente e assumir a responsabilidade. Então, a partir do momento que eu assumir uma esposa, estou assumindo que tenho 2 filhos, eu tenho que dar conta disso que eu estou assumindo. Eu tenho conta para pagar, eu tenho várias coisas que eu tenho que suprir na minha casa, não só financeiramente. Então, assim, eu tenho a opção de ser um zero à esquerda, deixar a minha mulher fazer tudo, se matar, e eu me botar de coitadinho amparado por ela, ou eu tenho que chamar no peito a responsabilidade e falar, confia em mim, que eu vou tomar a frente das coisas e as coisas vão caminhar. Que eu estou aqui para ser o ombro que você precisa, para ser a ajuda que você precisa, para ser 50% da responsabilidade junto com você aqui, né? Pela nossa casa, pelos nossos filhos. Então, vai muito de você criar esse senso de responsabilidade, né? E aí, conforme você vai caminhando, a maturidade vai vindo. Porque tem coisas que minha mãe me dava conselho lá atrás, pessoas me davam conselho lá atrás, que não vai entrar na cabeça com a idade. Não vai entrar. Só que a partir do momento que você vai passando pelas situações, aí você vai entendendo o que foram aqueles conselhos, você vai entendendo os porquês, e aí quando você se abre para deixar Deus trabalhar e te fazer homem, aí você entende, não, agora eu entendi aquela formação lá atrás, agora eu entendi aquela bronca na direção, eu entendi aquele conselho. Então, a partir do momento que você começa a caminhar e se abrir ao processo. Exatamente. Henrique, assim, falando sobre essa tomada de responsabilidade, né? Essa necessidade de assumir a responsabilidade de ser homem, de ser esposo, pai. E dentro disso, assim, dizem que os homens têm medo de casar, né? Tem medo do casamento. Você concorda com isso? Você sentiu medo, né, de se casar? Isso aconteceu com você? Pode falar, Henrique, que o medo não era de casar, o medo era de não jogar mais futebol. O medo era só esse. O casar é de boa. O pior é que, como eu não sou aquele jogador de futebol, né? E ela sabe disso, né? E ela sabe disso, entendeu? Mas, assim, em contrapartida, eu gosto muito de vôlei e jogava vôlei, né? Até na época da faculdade, eu jogava pelo time da faculdade. Então, você não tem o futebol, mas você tem o vôlei que você joga com a galera, né? Para tirar uma coisa da outra. Mas, não, eu nunca tive medo de casar. Eu sempre tive o sonho de casar e ter a minha família. Então, assim, eu nunca tive esse medo, até para poder fazer um testemunho para a galera, assim, nunca tive esse medo. Eu sempre tive esse desejo muito forte de ter a minha família. Então, eu sempre soube que eu queria casar. Eu quero casar, quero ser pai, quero ter a minha família. Sei lá, por N motivos que foi, mas foi uma coisa que eu sempre soube da minha vocação, que eu queria casar. E, assim, o processo, ele dá medo. Eu nunca tive medo de casar, mas durante o processo, eu passei por momentos de medo, né? Medo de, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que a pessoa a gente, né, vai conseguir levar? Como é que vão ser as coisas? Porque é mais uma ansiedade que às vezes você acaba criando, né? Porque a gente gosta de querer ter o controle. Eu sou muito assim, eu quero ter o controle da situação, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Então, beleza, o plano A tá aqui. O plano A deu errado, opa, a gente já engata o plano B deu errado, a gente já engata o plano C. Então, eu sempre odiei muito
E foi uma das minhas maiores dificuldades, que Deus conseguiu tá conseguindo trabalhar isso muito bem com esse processo que eu vivi, que mais para frente a gente fala dele, chega lá na construção da história, né? Mas que foi muito de acreditar nessa questão da providência. Eu falei, cara, eu tenho que fazer. Eu não posso esperar, eu tenho que fazer. Só que, ao mesmo tempo, você tem aqueles vícios de caráter da sua preguiça, da sua procrastinação, daquele negócio de você querer o fácil. E depois que você casa, meu brother, não dá para você ficar procrastinando, não dá para você ficar preguiçando, porque você está criando uma... Como é que eu posso dizer? Está criando uma avalanche, né? Você está se preparando. A pessoa está com o meu celular aqui, já mandando mensagem, né? Mas você vai construindo essa avalanche. E entender esse processo, e aí foram muitas direções, foram muitas formações para construir essa fibra de você encarar e falar, ó, o meu diretor chegar e falar, cara, você tem que ser homem. Eu falei, mas eu sou homem. Eu falei, não, você não é homem, você é moleque. Aí eu falei, mas o que eu preciso ser para ser homem? Primeira coisa é aprender a rezar. Primeira coisa é rezar, meu amigo. Como é que você quer ser homem sem rezar? Como é que você quer ser homem sem estudar? Né? Porque como é que você quer ser homem dando desculpinha para tudo? Né? Porque é uma coisa, para tudo a gente tem uma desculpa, né? Nos dias de hoje. Ah, foi o tempo, foi isso, foi aquilo outro. E o processo de tirar o medo, claro que tem situações que às vezes acontece que bate aquele medo, mas quando você volta a si, você entende que o medo sai a partir do momento em quem você coloca a sua confiança. Se eu coloco a minha confiança em mim, eu vou falhar. O cansaço vai chegar, a tristeza vai bater, o desespero vai bater. Eu não vou saber resolver as coisas. Mas a partir do momento que eu olho para Cristo, que foi que me uniu a minha esposa, que me deu a minha esposa, que me deu os meus filhos e, primeiramente, me deu a minha vida, me deu várias pessoas que ao longo do meu caminho foram agregando, foram me formando. Aí a coisa muda de figura. Então o homem ele não pode não ter uma fé, não ter um emprego, não ter um estudo. O homem ele tem que estar sempre se mantendo ocupado e se mantendo em ação, em constante movimento. Igual a gente fala, o fulano é parado demais. E realmente, quando você para, igual tem aquele ditado, né? Camarão que dorme, dorme mesmo, né? Acho que é camarão que dorme, a onda leva. Então a gente não pode ficar parado. E aí o processo para perder o medo foi encarar as coisas em frente. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Para de dar assim, desculpa. E assim, eu acho que a gente é muito semelhante em muitas coisas. Assim. Eu também nunca tive esse medo de casar. Eu sempre tive vontade de casar. Assim. Eu até pensei que eu seria pai bem cedo, porque eu tinha muita vontade de casar. Acho que eu tinha mais vontade de ser pai do que de casar. Mas eu sempre tive. Eu pensava que com uns 23, 24 anos eu já seria pai. Mas eu vejo que se fosse, eu não tive medo. Porque se a gente for parar para pensar, seria até justificável ter medo. Se o medo fosse centrado naquilo que de fato é o correto de ter o medo. Né? Um exemplo que eu penso assim, cara, você pensar que você vai tirar alguém da casa dos pais, onde tem seu conforto, onde tem, sabe, tá ali estruturado, e aí você arranca e você leva a sua casa para a casa de vocês, você fala assim, cara, e agora? Eu acho que se fosse o medo por essa linha, se os homens que querem ter esse medo fosse por essa linha, cara, que responsabilidade, eu vou tirar alguém de casa, eu vou ter que cuidar, Seria eu vou ter que prover, eu vou ter que... um pouco mais justificável. Mas a gente olha seria tipo para a meio que nossa aceitável, sociedade mas hoje... o medo que a olha gente para vê que a galera sociedade hoje, tem é um medo extremamente egoísta. Os homens que eu vejo que têm medo de casar é porque eu não quero perder minha liberdade, eu não quero perder o meu futebol, eu não quero perder minha saidinha, eu não quero... Então, assim, é um medo muito imaturo. É porque, é igual a gente fala, a geração ela é muito mal criada, né? A gente for olhar assim, é muito mal criada. Falta virtude na nossa geração, falta virilidade realmente, um homem ser
ser homem. E é na Porque você é nossa criado... mesmo. E é na nossa, da nossa época, né? Isso, da nossa. É igual, esses dias eu tava conversando com minha irmã tem 18 anos de diferença para mim. E ela fala assim que ela também tem como se eu fosse filho, né? Porque acompanhou desde criança e tudo mais, cuidou, fez tudo. Ela fala, mais do que o amor de irmão por você, eu tenho um amor de mãe. Aí eu até conversando com ela, eu falei, a gente um debate em família, né? Meu cunhado e tudo mais também, que é uma grande referência como homem para mim também. E eu falava assim, acho que chegou essa onda do trauma, chegou essa onda dos problemas e tudo mais, que essa geração anterior, que são nossos pais, né? Eles começaram a aquele negócio de que o que eu não tive eu vou dar pro meu filho. O que na minha época não aconteceu, meu filho vai ter. Eu não quero que ele passe por isso, eu não quero. E não dizendo assim que, entrando naquela questão de tipo de apanhar, de isso, daquilo, mas eu creio que trabalho nunca matou ninguém, no sentido de trabalhar de modo efetivo mesmo. Ter responsabilidade nunca foi ruim para ninguém. Eu falo por mim, pela minha criação. Eu, desde os 7 anos em casa, eu tinha obrigação. Dentro de acordo com o que eu conseguia fazer, Henrique vai catar o cocô do cachorro no quintal, vai lavar o canil, vai sair com o cachorro para dar uma volta, vai varrer a casa, vai limpar, e aí, conforme você vai crescendo, as coisas vão evoluindo. Não digo que não tive meus momentos de preguiça, de rebeldia, de deixar minha mãe doida, de responder e dizer que não quer fazer, de ser preguiçoso. Não, não digo que não tive isso e dei muito trabalho, mas não tem nada mais bonito de que sua esposa chegar para você e falar: sua mãe estava conversando comigo e chorando. Aí eu, como assim chorando? O que foi que eu fiz? Ela imaginava, ela sabia que você tinha vontade de ser pai, mas ao mesmo tempo ela tinha medo, porque como você veio de um relacionamento em que seu pai queria que sua mãe abortasse, seu pai abandonou a sua mãe, por isso ela te deu para adoção, mesmo tentando te abortar, porque ela não conseguiu que você fosse abortado, ela imaginava que você ia ser assim, tipo um pai um pouco meio largado, talvez até por você não ter tido uma referência de pai, aquela presença masculina, paterna. E aí ela falou para mim que ela viu o cuidado que eu tinha, a doação, e quando o Inácio nasceu, simplesmente eu falei para Carol. Até porque o pessoal botou uma pressão lá no hospital, falou, ó, a mãe tem que dormir, a mãe tem que descansar, tudo mais, então deu de mamar, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Então eu pegava o Inácio, claro, você tem a emoção de ser o seu primeiro filho, de ter um sonho realizado, mas eu tinha a responsabilidade de que minha esposa precisa descansar, ela precisa estar bem no outro dia, né? Ela precisa estar bem para poder aguentar também todas as questões psicológicas da gravidez, o pós-parto, tudo isso que envolve, mas eu precisava me postar ali como homem para mostrar para ela, eu tô aqui, eu tô aqui. Então eu pegava o Inácio, trocava fralda, eu dava banho, eu fazia tudo, tanto que às vezes até o pessoal fala, deixa a mãe dela cuidar um pouquinho dela ali, só para a mãe poder participar também. Então eu falei, não, beleza, dorme um dia só para poder descansar. Depois eu voltei e a gente ficou lá no hospital e em casa e tudo mais. E de chamar a responsabilidade para mim, tipo, cara, eu sou pai, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar banho, eu tenho que botar o menino para rotar, eu tenho que fazer tudo isso. E aí sua mãe vê isso e fala, caramba, ele está se tornando um pai que eu nunca imaginei que ele fosse, por mais que eu tivesse ensinado para ele, né? Porque por mais que você dê valores, ensine as coisas para o seu filho, ele ainda tem a decisão de escolher não seguir nada do que você escolheu. E aí, não para vanglória nem nada, mas assim, você ouvir que sua mãe tem orgulho do pai que você se tornou, de escutar a sua esposa falar que de todas as escolhas que ela teria no mundo, de todas as outras chances que ela teria de fazer tudo de novo, ela queria fazer tudo de novo com você, de que você é um presente na vida dela, de que a família que Deus deu através de mim para ela é mais do que ela até tinha sonhado, e de que ela não abre mão disso, são coisas que mostram que você está caminhando, mostra que está evoluindo. Por mais que nos dias a gente brigue, a gente às vezes fala uma coisa que magoe, que se machuque,
E às vezes a preguiça, você tem que lutar com a sua preguiça de que você tem que fazer, meu camarada, você tem que fazer, e você não tem, tipo, eu tô cansado hoje, não vou fazer. Não, eu vou fazer. E aí, assim, é o que falta nessa nova geração. Porque a geração não tem responsabilidade, o moleque não lava uma louça, o moleque não sabe fazer uma comida, o cara não sabe respeitar uma mulher na rua. A mulher passa e parece com um pedaço de carne. Aí, não sei o que, misericórdia. Não que eu não tenha feito, mas assim. Não, eu tô falando isso aí, eu até lembrei do negócio assim, pra dar aquele. Cara, e o que eu acho mais engraçado desses caras. Cara, eu nunca fui assim. Os caras falam, aí é peão. O povo fala isso, né? Aí é peão, né? É, coisa de peão. Cara, mas eu nunca vi um negócio mais. Eu vou usar a palavra que tá na moda, mas, cara, eu não vou nem dizer escroto, mas eu vou dizer tão abobaiado, que é o cara que passa no carro e aí, tipo, buzina. Nossa, porque eu fico imaginando assim, não, cara, eu vou buzinar, que aí a mulher vai olhar para trás, vai anotar minha placa, vai dar uma ligada no Detran e ela vai tentar achar meus dados, vai me dar uma ligada. É lógico, né, que ela... Eu já dei o sinal para ela, né? Tipo assim, eu já dei o sinal para ela que eu tô on. Eu não entendo qual é a lógica disso aí, você tá entendendo? Ou então ele tá esperando ela buzinar de volta, né? Gritar por ele assim, falar, opa, né? Acabou, aí encontra assim a música de fundo e ai que lindo. Não, mas é igual assim, não julgando quem passa por isso, porque assim, cada um tem seu processo, né? Igual assim, nós que tivemos essa formação de não ser idiota desse jeito, em alguns momentos a gente fez alguma burrice dessa, com certeza. como é que fala? Alguma coisa grotesca dessa, que era uma moda. O fio-fio. Eu nunca soube assoviar, então o fio-fio, fazer o fio-fio, entendeu? Mas é porque realmente se perde. As famílias perderam o que é de essência para ser ensinado. O homem não sabe ser homem, a mulher não sabe ser mulher. E aí, em outros podcasts, a gente já quebrou a cabeça com isso, que a gente tem homens feminilizados e mulheres masculinizadas. E aí entra num outro debate gigantesco de uma série de coisas. Mas é que a base do negócio é, cara, acorda. Ser homem não é ser o pegador, ser homem não é ser o molão, assim, de tipo, teve uma vez que a gente saiu com um colega, tava nessa época, não, eu já namorava com a Carol, mas aí saiu eu, os outros amigos, ele com a namorada, aí o cara parecendo um bebezão, assim, tipo, ai não, amor, ai, não acredito que você não pegou a vitamina do jeito que eu queria, sabe que eu não gosto disso. Olhei pra cara dele assim, aí eu olhei pros meninos. Aí nessa hora, tipo assim, a galera não aguentou, velho. Falou assim, vira homem, cara. Vira homem. Aí Inácio bateu na mesa e falou, aí não. Aí nem eu, né? Aí nem eu. Não, pior que a gente não era nem casado, a gente era moleque ainda, assim, tipo, tinha uns 19 anos, assim. 19 anos por aí. E aí a gente sentou e já ficava feio naquela época, esses bebezão, né? E não que eu não tenha tido também, né? Mas, cara, você vai amadurecendo, o negócio vai ficando feio. E aí você vai vendo as suas desculpas, né? Eu tenho a desculpa de que, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas o que falta para mudar hoje? O que falta para você? Informação a gente tem, formação a gente tem, por aí, basta a pessoa procurar. Agora, nesse boom desses cursos online, tem curso aí de tudo quanto é. Tem os bons e os ruins, né? E ainda tem a questão dos vícios, né? Que a gente entra nisso aí na adolescência, e tudo. Aí tem o vício da pornografia, da masturbação, de todos os prejuízos que isso traz para a nossa masculinidade, para a nossa sexualidade. Tudo que a gente tem que combater quando casa. Mas, assim, eu vou dar desculpa ou eu realmente quero ser uma diferença? Eu quero fazer a diferença? Porque o processo pode ser doloroso, o processo é complicado, mas tudo começa com a decisão. E a galera não quer nem se decidir. Você falando, Henrique, eu lembrei muito do nosso retiro, né, do final de semana, onde o Tainan falava pra gente que a nossa história, ela não nos determina no sentido de que nós não somos livres, né, para sermos diferentes,
de algo que tenha acontecido, para escolhermos diante da vida quem nós queremos ser, quem nós queremos nos tornar, né? Então, aquilo que aconteceu, ela não vai tirar de nós aquele um trauma ou o modo como fomos criados, não vai tirar de nós a liberdade da escolha, né? De sermos quem devemos ser, de assumir a nossa responsabilidade. E aí, dentro disso, assim, você acredita, Henrique, que naquela frase que dizem, né, que um bom filho vai se tornar um bom marido? Você acredita que necessariamente um bom filho se torna um bom marido, ou é um requisito que o homem seja um bom filho para sua mãe, para que ele possa ser um bom esposo para sua mulher? Até para que. Isso talvez seria um conselho até mais para as meninas. Tipo assim, observa aí se seu Olha como é que ele é com a namorado. mãe dele, que ele vai ser igual com você. Ah, Olha velho. lá, ele dando Pra umas mim, respostonas lá e tal. pra mim, isso é potoca. Potoca total. Igual dizia Então, Joel J. Groselha. então beleza. Groselha. Então assim, você acharia então que um exemplo, o cara que é grosso com a mãe, que responde a mãe mal, você acha que talvez ele possa casar e ser um bom marido? Não, isso já é uma predisposição que ele vai ser um péssimo marido também. Mas não significa que ele tratar a mãe bem, ele vai ser um bom marido. Não tem Entendi. correlação. Porque o cara pode ser o bebê da mamãe. Ele faz tudo que a mãe quer, ele vai lá, tudo mais. Por quê? Porque a mãe não exige dele responsabilidade. A mãe só dá. A mãe só banca. Entendeu? O cara vive na mamata que ele quer. Ele vai ser um mau filho? Muitos vão ser, mas tem uns que não vão ser. E aí você pega um bebê da mamãe desse. A mulher vai ter um marido ou outro filho para criar? Por isso que a gente que é pobre, por isso que a gente que é homem pobre, é bom das mulheres pegar para criar, né? Porque nós, pô, nós não é calejado, pô. Bicho, não tem Cara, não, mas você fala esse isso aí. mimimi. Cara, eu conheço um cara, e aí a gente fala assim, cara, não tem. É justamente isso aí que você descreveu. O cara não começou os pais bens de condição. Aí o pai nunca botou para pagar uma internet em casa, nunca botou para pagar uma água ou uma luz, nunca botou, porque teve empregada ali, uma diarista, então nunca botou ele para varrer casa, lavar banheiro, nunca foi fazendo isso. E aí, cara, o cara vai vivendo desse jeito, e aí o cara não amadurece. Porque se você parar para pensar, a realidade fora disso, e a gente não precisa fantasiar e nem esconder nada para que essa pessoa. Aquela velha conversinha, não, vem que a água tá quentinha. Não, o negócio aqui é pauleiro, cara, tem que ser homem mesmo. Porque existe aquela distorção da submissão. Eu falo para a Débora direto, às vezes, eu falei isso até no podcast com o Vitão. Às vezes eu tô lá lavando a louça e aí a Débora passa. Olha a mulher submissa aqui. Porque há uma distorção sobre submissão. Então, assim, então você pega um cara que viveu uma vida dessa, o cara não vai querer sair de jeito nenhum. O cara vai querer passar a vida inteira ali. Ou, se ele vier a casar, se ele não tiver uma mudança de mentalidade, ele vai ter tipo assim, cara, eu tinha comida na mão, eu tinha roupa lavada, passada, era tudo do meu jeito, e agora eu tenho que fazer as coisas também. É bem nessa linha mesmo que você falou. E vai além também, até nisso. Subiu o comentário do Vitão aí, que ele é da minha linha de pensamento. Igual, meu diretor vai subir de novo ela aí. O que eu tinha falado aí justamente, né? Que se o cara tratar mal a mãe, então já pula fora, né? Porque ele vai te tratar mal também, quase certeza. E é igual justamente, não significa que ele trata a mãe bem, ele vai te tratar, vai ser um bom marido, ele pode ser um bom filho para você, né? E entrando nessa questão, Dan, vai muito também, nós como pais, e nós que somos pais de menina, nossa responsabilidade como homem, triplica mais ainda, não no sentido de que o menino também não tem, porque eu tenho a responsabilidade de formar o Inácio como realmente um homem virtuoso, de dar todas as bases que ele precisa para ser um homem virtuoso, né, de correr atrás, de ver a vida realmente como um homem. Mas eu tenho, além de tratar a minha esposa bem, de ser um bom marido para ela, de viver o que a igreja nos pede para viver, como homem, como mulher, de que eu tenho 2 filhas. Qual o parâmetro de homem que minhas filhas vão ter? Que o meu filho vai ter?
Porque se eu sou um mau pai e um mau esposo, a referência de homem que a minha filha vai ter quando ela for escolher o dela, ou quando ela disser que não quer casar, que não quer homem na vida dela, que dizer, eu não dependo de homem, que isso, que aquilo outro, com toda a baboseira feminista, se eu não estiver dando essa base, ela não tá vendo eu tratando a mãe dela com carinho, eu tratando a mãe dela com respeito, eu fazendo as coisas dentro de casa. Que régua que ela vai ter para buscar um homem? Que exemplo que ela vai ter? Igual, como você tem a esposa submissa, igual a gente fala, né? Que tem esse pensamento de que o cara casa e ele vai ter um empregado em casa, né? Casa, comida, roupa lavada, tudo mais, tal, não sei o quê. Não que isso não possa acontecer, mas tem todo um contexto, tem toda uma contextualização para entender isso aí, né? A mulher, ela não é a empregada do homem, né? Ela faz isso por amor, tudo mais, tal, que também não exime a responsabilidade do homem de fazer dentro de casa. Mas se o cara não quer dar um prego numa barra de sabão, meu amigo, e só quer explorar a mulher, então trabalhe e bote uma empregada dentro de casa, meu camarada. Pague uma empregada, porque a sua mulher não é a sua empregada. Falando na mulher, já apareceu aqui, já com cara de vassoura na mão. Brincadeira, eu vou botar a Luísa aqui no carrinho. Mas é essa questão dessa perda de valores do que é ser homem, do que é ser família, do que é o sentido do casamento, que as pessoas também têm tanto medo. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é um casamento. As pessoas sabem o que é transar antes de casar, tá bom, gostei do sexo, a gente casa. Na primeira dificuldade, a gente separa, porque não deu certo, e vida que segue. Vamos nisso aí. Você não é trabalhado para aprender a vencer as dificuldades, para encarar os momentos de crise, para ter a firmeza como homem ali, como mulher. E aí, se não for igual eu digo, quando a gente estava na faculdade, eu não sei se... Quer dizer, quando eu estava terminando o ensino médio, né, a pessoa falava, quando você entra na faculdade, você tem o desejo de mudar o mundo, né? E aí eu falava, nossa, vou mudar o mundo através da agricultura, tudo mais, tal. Aí depois que eu mudei para a área do design, eu falei, eu vou mudar o mundo através do melhor design que eu puder ter. Mas eu falei, não, vamos mudar o mundo através do melhor homem que eu possa ser e dos melhores filhos que eu possa deixar para esse mundo. Porque aí sim eu vou estar realmente deixando a minha semente de mudança no mundo, desses nossos valores cristãos, desses nossos valores católicos, desse nosso jeito de levar a vida, né? Que às vezes a gente acha que tem que ser algo gigantesco, mas é no ordinário da vida que a gente está, do dia a dia, que a gente é homem. A gente é homem nas pequenas coisas. De lavar a louça, de limpar a casa, fazer tudo, fez a faxina, botou os meninos para dormir e deixou sua esposa descansar. Que ela já vem de uma série de dias que ela não dorme direito, que ela está cansada, que o corpo está pedindo, né? De um dia que ela está com muita cólica, você entender que ela está com cólica, dela estar na TPM e você não provocar, não bancar o coitadinho de, nossa, que grosseira, que não sei o quê, de não ser um homem mimizento também, né? Cara, e até pegando já essa sua fala, a gente já vai se encaminhando aí para uma das perguntas finais, e que eu gosto muito desse tema, assim, sabe? Que a gente vive num tempo de homens muito frágeis, né? A gente teve aí um episódio do ano passado, e eu queria muito ter colocado isso em jogo com o Vitor, e eu acabei esquecendo. E aí eu anotei aqui no post, que é o seguinte, cara, a gente ouviu lá o Fiuk lá falar e pedir perdão por ser homem, hétero e branco, e não sei o quê. Eu falei, nossa, mas tu tá pedindo desculpa pra quem mesmo, assim? E aí a gente vê que a gente está numa geração, eu comento muito isso com o Felipe. Cara, você vai hoje numa Renner, numa Riachuelo, em qualquer loja da vida, cara, você vê o tipo de roupa que tá lá para os homens. Você vê como as pessoas, como os influenciadores, homens,
o que eles oferecem de conteúdo. E aí, quando você pega um homem que fala algo mais firme, já chama de... Grosso. Exatamente, assim, sabe? Então, assim, você vê que os papéis têm sido invertidos, assim. Você vê que as mulheres têm demorado mais para casar, porque acham difícil achar homens decididos que querem. E, enfim, uma série de coisas, assim. Mas eu vejo muito isso, essa questão da fragilidade dos homens, hoje, na atualidade. Se você pudesse dar um conselho agora para quem nos assiste, que talvez tenha um irmão, que talvez seja a própria pessoa, ou um primo, um conhecido, o próprio filho, se você pudesse dar um conselho para que ele saia deste mundo tão medíocre, dessa masculinidade fragilizada, o que você poderia dizer? Cara, é até engraçado dar conselho, né? Porque assim, eu tô tão. Você que era muito frágil, você que era né? quase uma taça de cristal, diga-me como você se tornou esse jarro de barro. É porque é interessante que cada pessoa tem o seu jeito, né? Tem sua coisa, mas igual, tá aí os santos, tá aí a igreja para nos ensinar o caminho a seguir, né? E uma coisa que eu até converso muito tenho 2 sobrinhos adolescentes, tem meu cunhado que é adolescente também, que a gente troca uma ideia, sai pra jogar uma bola. Aí eu jogo bola por causa deles, Danilo, tá vendo? Que tem que interagir com os meninos, entendeu? Mas até converso com eles, E a gente debate sobre isso, e eu vejo os moleques muito ligados no celular, o tempo todo enfurnado na televisão, no computador, e às vezes não faz nada, não quer fazer muita coisa em casa e tal. E aí eu tenho 2 contrastes do meu cunhado, que já é colocado para fazer essas coisas, já tem a presença do pai ali que tá puxando ele para fazer as coisas, que está ensinando, mas o que eu digo busquem boas referências, né? Busquem boas referências, não de super-heróis, não de jogadores, mas busquem referências de tipo assim, querendo ou não, seu pai ele luta muito por você, então olhe para o que seu pai faz, para o que seu pai luta para garantir para vocês, tenha uma ocupação, busque, não queira ser mais um escorado na vida, né? Tenha protagonismo na sua vida. Até interessante você falar isso com um adolescente que às vezes não sabe nem o que quer, não foi nem ensinada a pensar direito, mas não queira ser mais um na multidão, né? Só mais um. Queira fazer a diferença e faça a diferença chamando a responsabilidade mesmo. Tenha responsabilidade, busque um trabalho, seja menor aprendiz, estagiário não tem mais não, né? Agora é só esse negócio de menor aprendiz. Mas, cara, vai trabalhar, vai fazer um esporte, vai ajudar em casa, respeite seu pai, respeita tua mãe, e aí você tá começando a galgar uns degrauzinhos. Aí, você tá começando a sua jornada. O resto você vai agregando com o tempo, mas começa nisso. Tenha responsabilidades, tenha uma fé, viva a sua fé, o que a sua fé te pede, viva as suas responsabilidades e honre com elas. Aí é a base. Cara, e é isso mesmo. Cara, e até pegando assim, essa frase que o Vitor colocou, não precisa nem subir não, meu diretor, não precisa nem subir não, que eu vou, né, pra gente até finalizar, eu vou dissertar aqui sobre ela. Que é justamente isso, assim, eu acho que, claro, que cada um dentro do seu chamado e da sua vocação, mas foi até uma das perguntas que a gente pulou de dentro do nosso roteiro, porque durante todas as outras perguntas você já foi respondendo e foi falando, então achou que não havia necessidade. Mas para a gente finalizar, assim, a gente vê o poder que o matrimônio ele tem sobre a vida de um homem que está decidido a viver. O poder do matrimônio sobre a vida de um homem que está decidido a viver esse matrimônio, ele é sobrenatural, que é justamente isso que o Vitor falou. O homem ele amadurece quando ele tem que entender
que ele tem que proteger sua esposa, que ele tem que proteger os seus filhos. E aí isso é natural. Eu falo assim, por mim, né, eu tô tentando até deixar de usar as coisas sobre o temperamento depois do retiro, mas eu que sou sanguíneo, e aí eu brinco muito, é muito de mim, assim. E às vezes isso pode aparentar de alguma forma uma imaturidade, né? Ah, sempre tá brincando e tal, e aí Moleque, né? moleque. Mas, Brincou, você é cara, moleque. mas aí a minha esposa consegue extrair disso aí o melhor, né? Que o quão que isso é bom para as minhas filhas, o quão que isso é bom para o nosso relacionamento, o quão que isso aí é bom quando eu quebro todo o gelo de uma discussão com assim não, hein, não sei o que, alguma coisa do tipo assim. E aí a gente vai vendo esse amadurecimento mesmo assim. Se a gente, às vezes a gente não observa no dia a dia, porque quando você vai vendo alguém, você está ali vendo, você não vê a mudança. Agora, quando você fica um tempão sem ver alguém, eu falo fisicamente, eu falo, nossa, como você mudou. No nosso caso, né, que nossa, como você está mais, né, gordinho, fechou o chundinho, que bonitinho. Mas a gente vai vendo assim, que eu falo assim, cara, o quanto que eu não vou dizer que eu vejo 100% a mudança em você, porque a gente se vê diariamente. Mas quando você para aqui agora e olha, cara, olha o tanto que o Henrique amadureceu de agora, de quando a gente entrou na comunidade. A gente vê depois assim. E eu acho que isso só acontece na vida daqueles que aceitaram se jogar e viver de fato aquela promessa que fizeram no altar, porque é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade cuidar do outro mesmo, assim. Cuidar mesmo, assim. Como em todas as Se falas que doar ao você outro, disse. né? Como todas as falas que você disse, e aí eu uso elas aí, que é se doar mesmo pelo outro, assim. Em pequenas coisas que, se a gente for citar aqui, vai talvez até o Lucas que está aí. Outro podcast. O Lucas que está aí, o Vitor que está aí, tantos outros, assim, Felipe, que acompanha a vida do Felipe, assim, também, e se a gente for listar, vai até parecer soberbo da nossa parte, assim, cara, que a gente dá banho nos meninos, que a gente sai com os meninos para passear, para a mãe ficar em casa só, tomar um banho sem ter um menino batendo na porta, gritando, mamãe! Então, assim, se a gente fosse listar tudo aqui, parecia até meio que prepotente da nossa parte. Mas no fundo, fica parecendo armação, né? Isso aí. Tem que ter podcast com as mulheres para elas falar da gente, que fica mais fácil. Elas vão esculhambar com a gente, porque essa visão que nós temos de nós mesmos. Mas é uma visão deturpada. A gente tá assim como as feministas têm uma distorção sobre a submissão, nós estamos com uma distorção sobre a nossa imagem, Henrique. A gente vai mudar. Mas, gente. Mas a vantagem é que a gente tem a Nath Rocha aqui, que ela nos acompanha, ela vê, ela assim, ela é um ano só, é 2 antes da gente, depois da gente. Eu acho que são 2 anos. São ela 2 anos, acho que são, porque a gente, que seja, 1 ou 2 anos de diferença, então ela acompanha essa trajetória com a gente, acho que ela viu todos os casamentos, né? Quando você entrou, a gente não era casado ainda, se não me engano, acho que só o Danilo que acho que já tinha casado. O Danilo já era, mas de vocês eu já estava. Pois é. Mais maduro, né, velho? Sou testemunha dessa... Muito. Pois é. E é uma coisa que, quando o Danilo fala, o problema é que às vezes o pessoal firula demais, fantasia demais, mas ser homem é você ser prático, você ser objetivo naquilo ali, entendeu? E não é firular. Tipo, você tem que fazer o ordinário, tem que fazer o básico do dia. Cuida da sua saúde, né? Porque não dá. Como é que você vai ser? Tipo, você não tá com a saúde bem, como é que você vai conseguir proteger a sua casa, a sua família? Então, cuida da sua saúde, cuida da sua casa, faz o que você tem que fazer, entendeu? Honra com seus compromissos, com as suas obrigações, tenha responsabilidades, entendeu? Porque a responsabilidade, ela traz a maturidade pro homem. Então, você vê que não é uma coisa... Ai, que absurdo ser homem. Não, ser homem é fazer o que tem que ser feito, meu camarada. Faça o que tem que ser feito, tenha uma fé, reze todo dia, entendeu? E, cara, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar e deixa teu diretor bater na tua cabeça umas 500 vezes, que aí tu aprende, entendeu? A minha mulher abriu. A minha mulher abriu depois do retiro.
E aí eu até cortei a Nath, nós estava falando de nozes aqui, né? Então, Nath, você tava falando mesmo aí que eu cortei você. Não, eu estava comentando assim que vocês falando, né? E realmente a gente tem ali um tempo, desde que eu entrei na comunidade, acompanhei essa evolução que vocês viveram, esse crescimento, e é muito notório ver o quanto que quando, né, quando se assume a responsabilidade, quando se assume o cumprimento do dever, né, de um estado de vida, de fato esse amadurecimento acontece, né? Então é muito bonito ver esse crescimento de vocês, né, Henrique, Danilo, mas também dos outros casais na comunidade, de ver o quanto que realmente abraçar, né, assim, o sacramento do matrimônio como deve ser, na responsabilidade, na doação de si, muda muito, né, assim, eu vejo o crescimento de muitos casais ali na comunidade após, né, ali, principalmente após o matrimônio, mas acredito que justamente por vir ali uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente assume uma grande responsabilidade, nós somos chamados, né, a nos tornarmos quem realmente devemos ser, para viver, para de fato entregar aquilo que é necessário. Então, vem essa mudança que a gente consegue perceber, que quem está de fora também nota. Só a gente já estourou nosso tempo, né? Acho que o meio do Danilo também, mas acho que só a última falazinha para poder. Os caras já tá bem aqui na janela aí, vamos embora, cara, vamos embora. Só a última fala também, que uma coisa que ajuda muito, é igual fala, né? Quando a mulher tá prenha e tudo mais, aí tem menino, aí. Tá o quê, rapaz? Né? É prenha, o certo é prenha, né? Então falar bonito, tem que falar bonito? Grávida? Não, tá grávida. Gestante. Senão vão derrubar nosso vídeo, né? Aí, quando a mulher tá gestante, aí todo mundo fala da rede de apoio. E o homem também ele tem que ter essa rede de apoio, cara. Não nesse sentido. Talvez nesse sentido mesmo de amparar. Porque se você for olhar, nós homens fiéis da comunidade, nós temos a formação masculina, nós temos o grupo dos homens e nós temos irmãos que quando o bicho pega, a gente está com dúvida, a gente está com problema, a gente está na crise, a gente tem um homem de fé em que eu posso confiar para conversar. E se tu não tem uma rede dessa, tu tem um bando de amigos que vão te puxar pro buraco, quando tu chegar com um problema, com certeza um conselho bom não vai vir. Então isso é muito importante para o homem. Se cerque de bons homens, de homens que são realmente referência para aquilo que você quer, entendeu? Para o objetivo para onde você quer chegar. E aí já dá uma ajuda. Igual domingo mesmo, eu precisava conversar sobre rotina. Chamei meu irmão Lucas. Lucas, cara, você que começou nesse ramo de dois meninos há mais tempo que eu. Cara, como é que foi para você arrumar a agenda? E a gente partilhou. E aí depois de partilhar, eu falei, cara, tô no caminho certo. Tô fazendo o que tem que ser feito. Pronto. E aí, com você, Danilo. Cara, não é. Mas acho que para a gente finalizar, eu acho que é justamente isso que você falou, que é com relação a essa rede de apoio, né? Que se for procurar isso em outro lugar, acho que quase com certeza a gente vai escutar os piores dos conselhos. Isso é quase uma certeza, assim. Então, eu acho que essa rede de apoio nos ajuda muito. E é isso aí, pessoal. Cara, muito obrigado, Henrique. Você já viu que a movimentação aqui, a galera. Já acelerou aí. Não quer mais esperar. Então, assim, muito obrigado por estar aqui com a gente, partilhar. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo, vocês que nos acompanharam hoje. Eu de fato, eu vou pedir, Henrique, para que vocês encerrem, façam oração, porque os meninos já desligaram todas as luzes e eu preciso trancar, tá? Fechou. Mas vou estar em oração com vocês, no caminho para casa. E valeu, Deus abençoe. Beijo. Vai com Deus. Até breve. E aí, garoto? E aí, filhão? Então vamos à nossa oração. Você começa, Henrique. Beleza. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Então, por hoje é isso. Obrigada, Henrique. Obrigada pela oportunidade de partilhar tanto com a gente. E semana que vem a gente tem mais podcast com outro convidado muito especial nesse mês de São José. A gente espera por todo mundo aí de novo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Fiquem com Deus.